Santificou um matrimônio, Pai, e nos separou, ó Pai, nos separou das ideias do mundo, nos separou do maligno, Pai, para expressarmos a quão grande glória do Senhor nessa terra. Pai, nós viemos aqui essa noite buscar a Tua face, nós começamos dizendo que só o Senhor é santo, Pai. Então vem e cumpre essa noite, ó Pai, o desejo do Teu coração, Pai. Encontre aqui os Teus verdadeiros adoradores, aqueles que trazem adoração a Ti não só em espírito, mas a proclamam em verdade quando vivem nessa terra, Pai. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor veio fazer nesse lugar, Pai, e comece recebendo todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Olha as nossas famílias aqui nessa noite. Olhe pelo menos um de nós representando as nossas famílias, Pai, porque nós viemos as consagrar a Ti, Senhor. Faz esta noite, Deus, aquilo que tens que fazer e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir esse nosso Deus? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meninos, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém. Seja bem-vindo mais uma vez a essa casa de oração. Muito feliz de estar aqui essa noite de novo com vocês. E de ter o Adam aqui, não me faz esquecer do Benjamin. Então fica aí mesmo, desse jeito, Adam. Irmãos, boa noite. Vamos já abrir o texto, que nós vamos fazer a leitura dessa noite. Para você que veio com a sua Bíblia física, nós vamos ler o texto que está em 2 Reis, do verso 20, a partir do versículo 16. 2 Reis, verso 20, a partir do 16. Nós estamos na série Famílias Saudáveis, amém? Alguém esteve aqui no domingo também? Dá um sinalzinho para mim só para eu ver, amém? A proposta da quinta-feira é nós falarmos novamente sobre o texto de domingo. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, o texto é muito rico em detalhes, e aí nas quintas-feiras nós fazemos uma abordagem mais prática. Ela não perde referência teológica, ela não perde qualidade, mas ela ganha uma roupa mais aplicação no dia a dia. Então, venha nas quintas também, venha no domingo também, assim a palavra reforça no seu coração, amém? Amém, irmão? Aleluia. Irmãos, vamos fazer a leitura, antes de começarmos a reflexão. Diz assim, 2 Reis, verso 20, do 16 em diante. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor. Verso 17, está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os seus tesouros, que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Verso 19, Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Amém? Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Nós temos por tema dessa noite, esse eu gostaria, obrigado Fátima, que você repetisse comigo no 3. O tema dessa noite é, vamos lá, 1, 2, 3, vencendo o egoísmo para uma família saudável. Quase eu achei que eu contei em russo, amém, os irmãos entenderam. Irmãos, esse tema muito me interessa como pessoa e como cristão, sobre família, porque primeiro, como cristão, por entender que família é um projeto de Deus, amém? A gente começa já bem quando começa entendendo isso, que a família é um projeto de Deus para as nossas vidas, amém? E partindo disso, quanto à profissão que Deus me permitiu ter aqui na terra, que hoje é ocupar o cargo de direção escolar, me faz perceber o quão importante é a família na vida de uma pessoa. Então esse tema muito me interessa por esses dois motivos: primeiro, por ser cristão, e segundo, pelo meu ofício como profissão. E eu queria dividir algumas coisas com vocês nessa introdução que nós vamos fazer, porque nesses 10 anos, dentro dessa carreira de ensino, não parece, mas eu comecei lá em 2014, então passei como professor, e a gente começa inexperiente, né, com algumas coisas, como qualquer profissão a gente começa inexperiente, e fui passando por todos os cargos, e fui chegando a coordenador dos professores, hoje ocupando o cargo de diretor, e esses 10 anos me fizeram entender uma coisa, não porque eu ouvi falar, mas porque eu acompanhei nesses 10 anos,
as questões de alguns alunos e o desenrolar da vida de algumas pessoas, que é que na trajetória da vida de qualquer pessoa, uma família presente e capacitada, ela é tão benéfica quanto a ausência de uma família tóxica. E sabe, o contrário também acontece, a ausência de uma família que teria capacidade de ensinar, a ausência dessa família é tão prejudicial quanto a presença de uma família que é destrutiva. Essa frase é by Gustavo, quando o pastor estiver pregando, você vai ver a minha foto no slide, tá bom? Se aparecer já, fica a dica, tá? Sabe, irmãos, a gente às vezes tem a ideia de pensar, nossa, mas ele é assim porque a família é ausente, porque ele não foi criado por ninguém, ele foi largado, mas sabe, irmãos, às vezes a ausência de uma pessoa destrutiva é melhor do que a presença dela no desenvolvimento de uma pessoa. Eu queria compartilhar algumas questões com você do porquê que esse tema é tão extremo e é tão urgente para as igrejas e para as famílias, né? Nesses períodos, como professor e como diretor e como coordenador, eu fui acumulando algumas histórias que eu fui levando para a minha vida, e elas não servem só como histórias para a igreja, mas hoje vai ser interessante compartilhar com vocês. Não vou falar os nomes para preservar as pessoas, mas para que vocês entendam a realidade que algumas famílias vivem, e não são famílias longe de nós. Talvez seja o seu vizinho de porta, talvez seja aquele que mora no mesmo andar que você, talvez seja o colega de trabalho que você vê rindo todos os dias que enfrenta um problema familiar. Sabe, eu me lembro de algumas coisas que eu vi dentro da escola, e dentre elas, infelizmente, está o número de casos de crianças que têm sido abusadas pelos pais biológicos. Eu não sei como você recebe essa informação, mas se já é um tanto nojento pensar um padrasto, uma madrasta abusando de uma criança, que dirá um pai biológico. E é engraçada a maneira como a gente descobre isso, só para que você saiba, por curiosidade, alguns psicólogos têm um método interessante, que é pegar uma casinha de boneca e pegar uma criança e começar a brincar com ela, uma casinha normal, e perguntar: o que você mais gosta de fazer nesse ambiente? O que você mais gosta de fazer aqui na sala? O que você mais gosta de fazer no quintal? E um psicólogo bem treinado, quando começa a conversar com a criança, ele percebe sinais que não vêm da fala, mas vêm do corpo. Gesto de mão, gesto de perna, gesto de olho, gesto de boca. E aí, geralmente, quando chega na pergunta, o que você mais gosta de fazer aqui dentro desse quarto? É onde os psicólogos conseguem entender que a criança tem sido abusada ali. Eu me lembro de um caso numa das escolas que eu passei, onde uma menina dormia na aula, e tudo bem, matemática não é tão legal assim, né? Biologia é bem mais, né? E ela dormia muito, e aí isso chamou a atenção de um professor bem treinado, que foi levar assim: olha, está estranha aquela criança dormindo demais, já não era uma criança, era um adolescente, e na conversa com ela, conversa vai, conversa aperta, e ela avisou: eu durmo na sala porque à noite eu fico acordada, porque se eu dormir, dá um tempinho, aparece meu pai lá na cama para poder fazer o abuso. Isso não é realidade de longe, irmãos. Isso é família, ou é ideia deturpada e destruída pelo diabo do que é uma família e do que é um pai. Sabe, nessa trajetória dentro das escolas, a gente começa a perceber que alguns filhos são simplesmente o reflexo dos pais também. Nós pegamos um caso há pouco tempo atrás, e eu presenciei a figura de uma mãe que devia proteger, que devia cuidar, que devia dar carinho, que devia ser a figura principal de exemplo do que é ternura, literalmente montar em cima da filha, como se fosse uma luta de UFC, ajoelhar no chão e bater na menina de mão fechada, porque era uma menina de 13 anos que foi pega na esquina da escola fumando um vape, um pod, 13 anos, lá na idade nossa, lá na nossa salinha dos juniores, até 12, 13 anos a gente atende. Eu fico pensando, enquanto alguns estão aqui no domingo trazido para escutar a palavra, outros estão aprendendo isso lá fora. E a mãe, infelizmente, na incapacidade dela de conseguir ajudar a filha, o que ela soube fazer foi punir a filha. Punir batendo, em vez de sentar e educar. E aí nós ficamos sabendo, pouco tempo depois, que essa mesma mãe começou a ser acompanhada pelo conselho tutelar, porque era uma mãe de 4 filhos, e o mais velho pediu para sair de casa. O mais velho, infrator, menor infrator, sendo cuidado por medida assistiva, foi pedir para sair de casa, porque senão ele ia matar a mãe. Porque a própria mãe acordava de madrugada para tentar esfaqueá-lo. Então ele dormia com um pedaço de madeira para tentar lutar pela sua vida. Às vezes dentro da igreja a gente não percebe que essas histórias vêm parar aqui, mas no dia a dia elas acontecem, irmãos. Elas são reais. E é por isso que esse tema é tão urgente sobre família.
E é por isso que eu louvo ao Senhor que você está aqui essa noite, trazendo a sua família aos pés do Senhor. Porque o que eu tenho visto também nesse tempo de escola é que muitos deles sentam ali e passaram já dentro de uma igreja. Mas só passar dentro de uma igreja não adianta nada. Sabe, lembra? Muitos acompanhavam a Jesus, mas aqueles que eram mudados eram os que davam ouvido para o que ele falava. Eram os que praticavam aquilo que era ensinado por ele. Ainda nessa temática de família, não sei se você chegou a ver, mas saiu uma reportagem há pouco tempo. Descobriram uma coisa inédita, que casais de relação aberta, vocês já ouviram falar em relação aberta, irmãos, o que é uma relação aberta? Um breve resumo, que ainda nem é 10 horas da noite, para você entender. Geralmente um casal saudável compartilha tudo, compartilha os seus sonhos, o seu dinheiro, o seu dia a dia, mas casais de relação aberta compartilham o corpo do seu cônjuge com outras pessoas. E saiu uma reportagem recente que casais de relação aberta têm voltado a fechar a relação para buscar uma reconexão. Nossa, ninguém nunca imaginou que isso podia acontecer, né? Nunca. Porque na verdade esses casais nunca foram conectados. Esse é o grande problema. Sabe, de fato, o que nós vemos hoje em dia é que as pessoas querem viver como família, mas na verdade elas não sabem o que é uma família. Ou não têm a referência do que é uma família. Ou quando elas têm, elas recebem referências de lugares que não trazem o que é uma família de fato. Entendem o que é uma família por um programa de TV, ou por uma novela que tenta retratar o que é uma família moderna, ou por um novo pensador, ou por alguém tentando inventar a roda, tirando Deus da equação e tentando fazer que as coisas aconteçam como se tivesse Deus, mas tentando tirar ele do lugar. Só que isso não é novidade, irmãos, porque nós lemos um texto agora em 2 Reis, onde aparece o que acontece quando Deus se ausenta da família. Sabe, esse texto é muito interessante, porque ele deixa claro que a grande questão para se montar uma família não é a quantidade de dinheiro que se tem, não é a instrução que se tem, não é herdar o brasão que vem para trás, porque ali nós estamos falando de alguém poderoso. Ezequias não era qualquer um dentro do reino. Mas de fato o que determinou o que aconteceu na vida de Ezequias foi o que ele recebeu como herança de seus pais. E aí me permite usar uma expressão que é a expressão herança de Ezequias, para você entender o que eu quero dizer para você, sabe? De fato as pessoas quando falam em herança, elas acham que herança é o bem físico que elas podem ter. E você já deve ter visto ou ouvido sobre pessoas que brigam pelos seus bens físicos, e sabe, quando as pessoas brigam pela herança física, na verdade elas já estão mostrando a verdadeira herança que elas receberam. Elas herdaram a maneira de enxergar o mundo de seus pais. Quando alguém briga por uma coisa física, colocando a esperança naquilo, ela demonstra que na verdade ela já herdou a avareza, que ela já herdou a mesquinhez, que ela já herdou a dependência, e não é de Deus a dependência. Então as pessoas acham que heranças são coisas físicas, mas na verdade, o que nós ganhamos de herança de fato, é a maneira como nós aprendemos a enxergar o mundo. Esse nome você já deve ter escutado aqui várias vezes na frente, que é o nome cosmovisão. E o que nós herdamos de fato dos nossos familiares, é a cosmovisão que eles tinham. A gente na escola muitas vezes atende pais, e a gente olha para o filho e pensa assim, meu Deus, eu devia dar advertência para o pai, não para o filho. Tomara que ninguém que seja meu aluno esteja vendo hoje esse culto aqui. Nenhuma família para falar, será que sou eu, né, que ele está falando? Mas de fato é fácil perceber. Existe um ditado que fala, né, a maçã nunca cai muito longe do pé. Só que existe uma coisa curiosa, sabe, irmãos, que existe alguém que entra no meio da equação da nossa vida chamado Deus. E sabe, nem tudo que a gente recebe como herança, ela permanece para sempre. Mas nós temos que de fato tomar cuidado com as heranças que nós recebemos, porque olha só a vida de Ezequias, que coisa, que loucura, sabe, eu até escrevi aqui no esboço, eu já atendi na escola diversas vezes famílias que têm a herança de Ezequias. Porque Ezequias de fato só herdou alguma coisa que ele recebeu dos seus pais. E sabe, se você olha para o contexto da vida de Ezequias, ele vem de uma família destruída, de um homem que cresceu ouvindo e vendo sobre o Deus de Israel, mas que quando chega no reinado, quando Acás, pai de Ezequias, chega no reinado, ele escolhe um caminho completamente diferente. Ele escolhe incluir práticas pagãs no dia a dia dele, ele escolhe deixar o Deus de Israel de lado, e pior, ele escolhe sacrificar inclusive parte de sua família em sacrifícios a esses deuses pagãos. Olha a estrutura de família.
O que você espera que saia de uma família dessa? Sabe, de uma família dessa você só tem 2 tipos de herança. Ou a pessoa vai seguir o mesmo caminho de maldade, ou ela vai olhar e falar, eu não quero isso para mim, e ela vai mudar. E de fato foi o que Ezequias fez. Quando Ezequias chega no seu reinado, ele tenta mudar o curso que aconteceu do seu pai, mas atenção nisso aqui. As raízes do que aconteceu na família de Ezequias estavam tão enraigadas no coração de Ezequias, que mesmo ele tentando servir ao Senhor, fica claro que na questão valor familiar, ele foi um pai de corpo presente, mas ele era omisso nas suas atitudes. Nós temos que tomar cuidado, porque as marcas que as nossas famílias deixam, sabe, irmãos, outra coisa que eu tenho visto na escola, muitas vezes, os pais que não têm instrução e têm filhos com problemas, os pais também não receberam instrução. E é um ciclo que permanece de geração em geração, até que algo venha e quebre aquilo. Nós temos que tomar cuidado, analisar o nosso coração, quais são os ciclos, o que nós temos tido como herança de Ezequias. Sabe, no caso de Ezequias foi uma coisa complicada, porque a omissão dele como pai, lá na frente vai ter consequências, e a gente já vai falar, e deixa eu te dar um conselho, papai e mamãe, é fácil criar um filho? Nossa, alguns aqui são a super nani casada com um desembargador, porque vou perguntar de novo, te dar a chance de responder, é fácil criar um filho? Sabe, irmão, se criar um filho com a palavra de Deus e sendo presente é difícil, com a omissão é quase impossível, tenha certeza disso. É difícil estar presente, mas ser omisso tem um preço muito pior, que pode não ser a curto prazo, mas a longo, irmãos, a gente vai ter uma colheita muito grande. Sabe, o grande problema, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, da omissão, não é o que o filho não só não aprende, mas o que ele aprende de outras fontes. Toda vez que nós abrimos espaço, alguém ou algo ocupa esse espaço. Nós precisamos estar muito atentos para não sermos omissos. E sabe, nesse movimento de ocupar espaço, nós precisamos entender que alguns espaços que são ocupados, não é também pela nossa ausência, e isso faz tão difícil a criação de um filho. Mesmo estando presente, muitas vezes nossos filhos, aí eu peço que você também se inclua como filho, porque nós somos filhos de alguém, amém? Amém. Ninguém nasceu do ovo, graças a Deus, todo mundo falou amém. De fato, nós aprendemos muitas coisas dos nossos pais, mas no final das contas nós fazemos aquilo que nós queremos, e muitas vezes não fazemos o que nós aprendemos. E com os filhos funciona da mesma forma. Muitas vezes eles fazem o que querem e não o que aprendem. Que Deus te livre de passar a vergonha de ir na escola e ver um negócio e você falar, meu Deus, eu não ensino isso para ele. Mas sabe, irmãos, de fato eles fazem muitas coisas que nós também não ensinamos para eles. E para entrar de fato na palavra e terminar essa introdução, deixe-me compartilhar um caso que nós tivemos na escola essa semana, e vai entrar direto na questão do egoísmo. Nós atendemos uma mãe de uma aluna já de 17 anos do noturno, que quis sair da escola, quis ir embora, deu na cabeça dela, ela quis ir embora, e não dá para soltar um menor de idade sem a presença do responsável, e na cabeça dela não soltá-la sem o responsável, era um ato de prejudicá-la e não de ajudá-la, e uma das agentes, quando foi conversar com ela, usou uma expressão, tipo, você está meio doida? Ela entendeu errado e respondeu com alguns palavrões a nossa agente de corredor. E os adolescentes, muitas coisas eles não sabem que existe um código civil e que eles podem se tornar um menor infrator. E de fato essa agente de corredor fez um boletim de ocorrência e foi lavrado como injúria. E hoje nós recebemos a mãe para conversar sobre isso. E é claro, nos atendimentos, quando nós temos essa situação, que o pai e a mãe se vê naquela situação que ele olha e fala, mas eu não ensinei isso para ele, por que ele fez isso? E de fato se desenrolou de uma forma que a menina não pôde mais ficar na escola, a própria família optou por trocá-la de unidade escolar, mas porque o egoísmo momentâneo daquela filha de agir como ela queria, e não pensando nos outros e na situação, levou a ela para essa colheita que foi inevitável. E aí nós entramos no tema dessa noite, nós precisamos tomar cuidado, porque para uma família ser saudável nós temos que vencer o egoísmo. A situação dessa menina influenciou na vida dela, na vida da família e de todos que estão em volta dela.
E quem sabe se ela tivesse pensado um pouquinho mais, graças a Deus, como Deus está nos dando a oportunidade de pensar essa noite e refletir, amém? Ela teria tido uma atitude diferente. Então eu quero te convidar nesse momento a entrar na palavra, para nós falarmos um pouco sobre o egoísmo, identificarmos 3 pontos nessa noite, pode ser? Amém? O primeiro ponto que eu quero conversar com você é como identificar o egoísmo dentro da família. Eu vou me guiar pela expressão de o óbvio precisa ser dito, tá? Mas é claríssimo que a forma de identificar o egoísmo dentro da família é percebendo as falas e os sinais. Sabe quando tem aquela relação familiar do tipo assim, não mexe nesse pacote desse chocolate porque fui eu que comprei. Eu não pago aluguel do armário, eu não pago uma conta de água, eu não pago nada em casa, mas o chocolate deixa ali porque fui eu que comprei. Sabe, atitudes do tipo, olha, acabou o seu, bebê, cada um corre por si, se vira. Sabe aquela de tipo, meu, não acredito que você esqueceu esse negócio, você vai me fazer sair daqui aonde eu estou só para te levar, só para levar a sua carteira que tem tudo? Irmãos, sinais e falas identificam o egoísmo dentro da família. E acredita em mim, uma família que está marcada pelo egoísmo é uma família fadada ao fracasso. Sabe, porque a própria ideia de família, ela inclui a ideia de coletivo, ela não inclui a ideia de individual. Isso é uma coisa curiosa dentro da família. Precisa haver um equilíbrio dentro da família. Um equilíbrio entre as características pessoais que são boas e o amor, que ajuda a suportar daquele que é bom, aquelas coisas que ele não faz que seja tão boa. Essa é a principal parte da equação da família. Na família não é só amor, irmão. Na família é só amor, irmão. Amém? Irmão, você vive numa família que eu não vivo, não é possível. Na família tem dia que a gente está pronto para aceitar tudo. Tem dia que o cara chuta alguma coisa, você já quer matar o outro. A família, olha, aleluia, amém. Irmãos, família é um ambiente onde tudo acontece lá dentro. E deixa eu te dar uma dica. Eu não sei nem se o pastor Renan vai falar sobre isso. Provavelmente ele vai ao longo dos próximos cultos. Mas o seu lar e a sua família precisa ser o lugar onde tudo pode ser falado e todas as coisas precisam ser expressas, irmãos. Sabe por quê? Porque, de novo, por experiência de vida e de profissão, quando a gente não fala dentro da família, a gente arruma alguém para falar. A gente sempre arruma alguém para falar. E se a gente fala para a pessoa errada, aquilo pode ser um momento onde leva a nossa vida para um buraco. Nossa família, nossa casa, o nosso lar precisa ser um lugar onde eu não posso ser egoísta a ponto de achar que o outro não pode errar. A ponto de achar que o outro não pode ter um deslize. Porque sabe, irmãos, nós somos cristãos, amém? E é por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque se nós somos cristãos é porque nós não somos perfeitos. E se não somos perfeitos, nós vamos errar. Pergunta: como é que você vai agir como família no dia que um familiar seu errar com você? Com egoísmo, achando que, ele não podia errar desse jeito? Ou você vai acolher como Cristo nos acolhe todas as vezes que nós erramos? Eu te convido a um caminho de acolhimento a partir desse dia, a partir de hoje. A rever esse pedacinho da sua vida, do seu conceito, do seu coração, para que nós sejamos acolhedores dentro da nossa família, para que nós tiremos o egoísmo de lado. Amém? Tem uma citação de Tim Keller, peguei do último culto, que diz: o egoísmo não é simplesmente amar a si mesmo, é fazer de si mesmo um objeto central da sua afeição e preocupação. Sabe, a ideia aqui, não confunda, tá, irmãos, amor próprio com egoísmo. O amor próprio é necessário. Entender que Cristo te amou e me amou de tal maneira que Ele entregou o único Filho dEle é necessário. Mas isso não pode ser o objeto para achar que toda a Bíblia fala sobre mim, só porque Deus matou o Filho dEle por minha causa, ou por sua causa. Nós precisamos entender, ter esse equilíbrio, não tratar as coisas com egoísmo, porque o egoísmo pode levar a feridas profundas dentro do seio familiar. Amém? Então, dito isso, que consequências, falando dessas feridas, quais são essas feridas, que consequências o egoísmo pode causar dentro da família? A primeira delas, ficar insensível com o dano que nós causamos ao outro. Já conheceu aquela pessoa que é assim? Eu falo mesmo.
não guardo nada, não deixo nada de lado, o que tem que falar eu jogo na cara e né? Eu sou o Rambo da sociedade, né? Se você está fedendo, eu falo que você fede, se você fala mal, eu falo que você fala mal. Cuidado, irmãos. Lá em casa, com a Vânia, com as crianças, eu sempre disse uma coisa, eu falo, olha, tudo pode ser falado entre nós, a gente só tem que entender como vai ser falado. Sabe, irmãos, o problema não é o que é falado, o grande problema é como as coisas são faladas. As palavras que você usa, pode ser a diferença entre você levar alguém para o topo, ou você terminar de arrebentar com aquela pessoa. Quando Deus trata do nosso pecado, Ele não trata falando, ou jogando na nossa cara, que a gente errou mais uma vez, que a gente é um pecador miserável. Ele se abaixa e fala, onde estão os que estão te condenando? Então levanta, vai e não peca mais. A forma como as coisas são faladas é o que importa. Nós precisamos tomar cuidado, para não sermos egoístas, a ponto de jogar tudo na cara de todo mundo, sem se compadecer daquilo que nós estamos falando. Sempre se coloque no lugar, irmão, como você gostaria de ouvir aquilo que você está falando. E agora eu digo isso também dentro do nosso seio familiar cristão, da nossa igreja, entre todos nós também, e entre outros cristãos. Sabe, nós estamos numa época que é muito complicada, porque às vezes as pessoas que estão perdidas no mundo, elas vão lá para uma religião, ela fala uma coisa, aí elas vão para uma igreja que fala que é cristã, ela fala uma coisa, aí ela vai para outra igreja que fala que também é cristão, mas parece que a Bíblia foi escrita pelo espírito do Hilarie, e fala outra coisa completamente diferente. Quem for inteligente pegou a referência, tá? E aí fala completamente diferente o negócio. Então assim, nós temos que tomar cuidado como nós falamos com as pessoas, porque às vezes elas chegam destruídas também de outras igrejas, da forma como outros cristãos falaram coisas para elas. Nós precisamos sempre refletir e ter Cristo como o parâmetro. Cristo como parâmetro. Cristo é a medida de todas as coisas. De todas as coisas. De como acolher o perdido, de como exortar aquele que está errado e sabia que estava errado, de como tratar o que está chegando agora, de como ser cordial com aquele que já está há tanto tempo conosco, mas não enxergou ainda a verdade. Cristo é o parâmetro para todas as coisas. Quando o egoísmo sair de nosso meio, nós teremos igrejas cada vez mais saudáveis. Amém? Outro ponto, nós temos que tomar cuidado, porque ser egoísta nos faz ficar indiferente com a vontade de Deus. Lembrando de novo, olha só a questão de Ezequias. Pensa se o cara não tinha uma linha VIP com Deus. Vem o profeta e fala, olha, estão chamando sua senha lá para cima, tá? Tira sua roupinha e prepara aquele paletó de madeira. Está chegando a hora. E aí ele escuta aquela palavra, e quando o profeta vai, a Bíblia diz, quando o profeta vira as costas, na hora, Ezequias ora a Deus, na hora, e a oração sobe mais rápido que os 2 tiques do WhatsApp, quando a gente manda mensagem, porque diz que o profeta ainda no pátio, quando Ezequias termina a oração, ele volta e fala para ele, Deus está te concedendo mais 15 anos de vida. Cara, era uma linha expressa, era uma linha direta, que é maior prova do que isso, e ainda assim, quando Deus manda Ezequias arrumar a casa dele, o que ele faz é ficar insensível àquilo que Deus pediu. Nós temos que tomar cuidado, porque o egoísmo nos deixa indiferente com a vontade de Deus. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes a de Deus não está alinhada com a nossa. E esse é o nosso caminho cristão. É assim o nosso caminho cristão. A gente passa muitas vezes pelas nossas convicções para fazer acontecer as convicções do Senhor. Nós passamos por aquilo que nós aprendemos no seio familiar, para fazer das palavras de Deus agora a nossa esperança. E sabe, nesse processo muitas coisas acontecem, e a gente é confrontado diversas vezes, de muitas formas diferentes. Nós precisamos matar o egoísmo para não ficar indiferente à vontade de Deus. Se nós ficarmos insensíveis com os danos aos outros, indiferente à vontade de Deus, é inevitável que nós vamos parar de cuidar das próximas gerações. E aí esse é o terceiro dos problemas do egoísmo. Sabe aquela vida do imediato? Eu vivo do agora, eu vivo para mim. E nós vemos isso muito dentro da família. Sabe, na escola, irmãos, e não digo só na escola, eu vou dizer isso agora, que eu vejo, quando eu falo na escola, eu vejo nos alunos, eu vejo em muitos pais também, que a indisciplina e as coisas que são feitas, muitas vezes é um pedido de socorro, porque a vida daquela pessoa está passando com tanta indiferença para outras pessoas, que ela tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção. É doido isso, né? Estranho, né?
Mas nós temos lá bons alunos que tem dia do nada, o cara estava lá de boa, fazendo tudo, vai lá no vidro da escola e pá, arrebenta uma janela da sala. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Que fio que encostou na sua cabeça agora para você fazer isso? E sabe o que acontece? Ele só queria chamar a atenção. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, cuidar das próximas gerações também. Eu fico grato, mais uma vez digo, de fazer parte de uma igreja que se preocupa com as próximas gerações. Nós temos uma igreja, para que você saiba só até o momento, os nossos juniores, eles estão junto com o GR terminando o livro do catequese. Então a gente tem adulto que não sabe o que orar. Nós temos juniores que já sabem identificar os 4 tipos de orações que existem. Nós temos adultos que não sabem responder qual é a razão da sua vida. Nós temos juniores que já sabem responder quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Nós precisamos cuidar das próximas gerações. Isso é um dos sinais que nós não somos egoístas. Porque de fato, irmãos, aprenda uma coisa. Quando nós morremos para esse mundo, de fato nós vamos morrer e desaparecer se aquilo que nós somos não ficar vivo na memória de outras pessoas. O jeito da gente continuar aqui nesse mundo é transmitir ao outro que nós aprendemos de Deus. Nós precisamos cuidar das próximas gerações. Amém? E dito isso, para concluir então, se todo esse cenário acontece, toda essa destruição está acontecendo por conta do egoísmo, que solução a Bíblia traz para poder resolver todo esse problema? Você está interessado em saber? Aleluia, ainda bem, vai falar, irmãos, orar, vamos terminar. Então vamos saber, vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que o nosso principal comprometimento, irmãos, é com a missão dada por Deus. Esse é o primeiro ponto que nos mostra que nós estamos largando o egoísmo. Quando eu deixo as minhas convicções, as minhas missões pessoais, para entender qual é a missão de Deus, esse é o primeiro ponto que demonstra que o egoísmo tem sido vencido. E deixa eu te falar um negócio aqui, tua principal missão, irmão, é sua família. É a sua família. Eu não sei se você já é casado, se você já foi casado, se você é viúvo ou viúva, ou se você ainda nem está pensando nisso porque é muito jovem. Mentira, os adolescentes já pensam nisso, eu sei, estou vendo a cara de vocês, tá? Seu principal foco, irmão, é a família. Presta atenção, tudo vai passar nesse mundo, tudo vai passar. Esses dias eu vi com a Vânia, eu não sei porquê, irmãos, mas eu falei, Deus, seu filho está pronto. O Instagram mandou um vídeo do algoritmo de uma casa lá em Santana de Parnaíba, acho que vale mais de 40 milhões, irmão, tinha tanto quarto, parecia um hotel, não parecia uma casa. Falei, Deus, por que eu estou vendo isso? Amém, eu recebo se for da sua vontade. Mas sabe, logo falando com a Vânia, a gente começou a conversar sobre isso, falar, do que a gente enche esse monte de quarto? Apartamento com 3 quartos, a gente não consegue cuidar direito, que está os 2 trabalhando o dia inteiro? Essas coisas vão passar. Mas quando a gente chega em casa, eu e a Vânia, chega com as crianças, a gente encontra o tesouro que Deus entregou para nós. Sabe, irmãos, o seu tesouro é a sua família. Talvez ela não seja mais perfeita, talvez ela não seja ideal, talvez ela não seja como você queira, talvez ela faça amigo onça no final do ano, você leva um pouco para o coração, mas depois passa, mas é a sua família, é o tesouro que Deus te entregou. Sabe, cuida da sua família, irmão, como se fosse a coisa mais preciosa que você tem, porque deixa eu te falar de fato, ela é. Ela é. Eu tenho alguns relatos da minha mãe, não sei se vocês sabem, mas essa igreja é internacional, não só pelos nossos irmãos que não são daqui, né? Eu sou nascido no Uruguai, mas meus pais são brasileiros, e minha mãe conta de como era difícil os tempos que eles passavam longe da família. Meu pai e minha mãe moravam no Uruguai em 87, 86, na época, irmão, o celular era coisa de alienígena, nem existia, nem se pensava nisso. E a distância da família, eles disseram que era a coisa mais dolorida. E o que de fato trouxeram eles de volta para o Brasil, foi poder ficar de volta com a família. Sabe, lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 7, não precisa abrir não, tá? Só vou fazer a leitura. Diz assim, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Ensine-as com persistência a seus filhos. A nossa missão principal é a nossa família. Tenha isso como prioridade de vida. E o egoísmo vai ser vencido. Amém? Segundo ponto, uma vez que eu entendo que a minha família é a minha missão, eu preciso transformar o meu formato de família, ela tem que passar a ser uma família discipuladora. Você pode falar isso comigo no 3, só para você guardar? 1, 2, 3, família discipuladora. Irmãos, o nome é autoexplicativo, é aquela família que senta com o seu filho para falar de Deus, ponto. Não tem mágica, irmão, não dá para terceirizar,
Não dá para pedir para o chat GPT falar. Não dá para você gravar os vídeos. Vai ver um podcast, meu filho. O nome do podcast, Sou o Seu Pai que Não Existe, né? Irmãos, não dá. Tem que sentar com as crianças e tem que falar de Deus com elas. Se o teu filho não te vê orando, agradecendo pelo alimento, se o teu filho não te vê naquela hora que você toma fechada no trânsito, você abençoando em vez de amaldiçoar, se o teu filho não vê que diante do momento onde você foi exposto, você é humilde para reagir como Cristo agiria, não adianta, irmãos. Nossos filhos vão reproduzir quem nós somos. E aí tem uma questão interessante, eu quero comentar bem rápido com vocês, nós já estamos seguindo ao final, que surgiu uma ideia maluca, de se a gente tem que levar em consideração a questão de não mandar o filho para uma universidade, visto que, lá na universidade, muitos que entram cristãos, saem qualquer outra coisa menos cristãos. E aí, me permita dizer como professor, como diretor e como alguém que estudou, o pastor Renan comentou isso no culto do domingo de manhã, não sei se falou à noite, falou não, porque falou, minha formação é em biologia, a formação de faculdade, e eu me lembro que quando eu namorava com a Vânia, um dia eu sentado com ela, ainda na ingenuidade de jovem, falei, amor, presta atenção, vou fazer um compromisso aqui com Deus e com você é minha testemunha, se eu estiver lá na faculdade, e começarem a falar coisas que estão indo contra Deus, eu vou largar tudo, eu vou sair de lá, e eu vou embora, e eu não vou me formar. Aí eu caí do cavalo que nem Paulo, né, irmão? Você entra na faculdade de biologia, o que você acha que vai acontecer logo no primeiro mês? Não vão orar, não foi uma missa que foram rezar lá. Mas sabe o que eu comecei a perceber, irmãos, de novo? Que a herança que eu recebi da minha família, foi de perceber que Deus é tudo. É o Criador e o dono de tudo. Sabe, cada vez que alguém tentava atribuir algo que não era Deus, Deus me permitia, pela presença do Espírito Santo, enxergar a beleza dele e da criação em tudo aquilo que a gente estudava, em tudo aquilo que a gente via. Sabe, eu terminei a faculdade surpreendido, porque eu achei que eu seria confrontado na minha fé, e no final a minha fé aumentou. Tem que ter muita fé para acreditar que tudo aconteceu ao acaso. Tem que ter muita fé para acreditar que tudo isso que nós vivemos, que a inteligência humana, que a sabedoria, que o entendimento, que o cuidado, que o corpo, que as galáxias e os planetas e tudo que existe, tem que ter muita fé para acreditar que não existia um Deus fazendo tudo isso. Deus é lindo, é perfeito. Sabe, estar na faculdade onde eu estive e concluir o que eu concluí, me permitiu hoje estar dentro de uma escola, ajudando pessoas que têm problemas que nenhum livro de escola resolve. Não reproduza essa ideia, não leve isso para frente. Incentive o seu filho a estudar, incentive o seu filho para a faculdade. Vá você também, continue seus estudos, vá para a faculdade. A gente não precisa entrar com medo que vai se desconverter, porque se a sua base for Cristo e for sólida, você não vai ser engolido pelo mundo, você vai ser luz no meio das trevas. Você vai ser luz por onde passar. O mundo precisa disso. O mundo precisa de pessoas que entendam quem é Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. O mundo precisa de pessoas que percebam que Deus é o Criador de todas as coisas. E lá no ambiente acadêmico, as pessoas precisam disso também. Então vai, irmãos, não tenha medo não, estuda. Se Cristo for a sua base, for o seu foco, seu alvo, você não vai se desviar dele. Amém? Para terminarmos, nós precisamos entender, assim que nós nos tornamos uma família discipuladora, que o discipulado, ele não vai acontecer sempre de forma vertical. Muitas vezes o discipulado acontece no suporte de um ao outro, na troca de informação. Pense na última ceia, estavam 12 na mesa, falando das suas vidas, compartilhando o que gostavam, falando sobre seus pecados, e todos na presença de Cristo. Na mesa da ceia é um cenário perfeito para entendermos como que é o relacionamento familiar. Todos os discípulos eram muito diferentes uns dos outros. Todos tinham coisas boas e coisas que não eram tão boas, mas se juntavam ali em amor para edificar uns aos outros. Sabe, dentro do seio familiar, não dá para ser uma relação só vertical. Nós, pais, aprendemos muito com os nossos filhos. E os filhos, é óbvio, aprendem muito também conosco. Sabe, marido, a gente pode aprender muito com as nossas esposas, muito. Afinal de contas, é ela que está na missão do nosso lado. E as esposas também podem aprender muito com seus maridos.
Afinal de contas, geralmente é a cabeça dele que está lá fervendo para tentar conduzir a família de uma boa forma e tem a missão de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E é uma missão árdua. Muitas vezes a igreja abandonou a Cristo. Muitas vezes a igreja trocou a Cristo. Muitas vezes para a igreja o amor de Cristo não foi suficiente, ele sempre esteve lá. Nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Não é uma missão fácil, mas se nós estivermos empenhados, nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Quero te convidar a ficar de pé, para nós fazermos o nosso momento final de reflexão e encerramento. E trazer uma questão para a nossa reflexão, que é curiosa. No próprio livro de Reis, conforme o desenrolar do livro, nós vemos que o filho de Ezequias, ele se torna tão desprezível quanto foi o seu avô. Mas a Bíblia não culpa o seu avô por quem o filho de Ezequias foi. A Bíblia, quando trata deste mau garoto, ela põe a culpa em Ezequias. E é curioso isso, por quê? Espera aí, Acaz foi mau, o filho tentou ser bom, o neto sai ruim igual ao avô. Em vez da culpa ser sobre o avô, a culpa é sobre o pai. Já que nós estamos falando de herança familiar, o que aconteceu? E aí fica um alerta para nós, irmãos. Sabe, Acaz, de fato, fez a escolha dele. Acaz escolheu abandonar Deus, e a Bíblia deixa claro que ele também não escondeu isso. Acaz deixa a aliança com Deus e parte para os cultos pagãos. Mas Ezequias se encontra de fato com Deus. Ezequias entende quem Deus é, mas no meio da missão, ele deixa Deus de lado pelos seus próprios interesses. Sabe, o grande problema aqui, irmãos, não foi toda a maldade do avô Acaz, foi a covardia do pai Ezequias, que uma vez que encontrou a Deus, que entrou na equação para mudar o destino, recuou e não fez o que devia ser feito. Eu acho que esse foi o grande problema e que gerou a colheita má do povo de Israel, tanto que a Bíblia diz, olha, o povo vai ser levado cativo, porque toda essa família fez tudo o que fez, e a maldade foi muito grande. Mas sabe, Deus entra de fato para mudar na vida de Ezequias, não na vida de Acaz. Mas nesse momento Ezequias recua, e começa a cuidar dos seus próprios interesses, a ponto de achar, verso 19, já que Deus vai fazer todo mundo roubar o que a minha família acumulou até hoje, tudo ser destruído, até meus filhos vão embora, pô, beleza, isso é bacana. Como isso é bacana? Isso é bacana porque o egoísmo entrou de tal ponto no coração de Ezequias, que o que ele pensou ali, verso final, pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Irmãos, fiquemos atentos, Deus entrou na nossa vida, na nossa equação, para mudar o nosso destino. Não é tempo de recuar, não é tempo de recuar. Ponha suas famílias aos pés do Senhor, em todos os momentos. Não deixe o egoísmo entrar na sua vida, fique atentos aos sinais do egoísmo, e se lembre que uma família bem discipulada, ela não vai ser só uma boa família, ela vai transformar a igreja numa igreja forte, e nós seremos uma igreja exemplo. Amém? Peço que você coloque a mão no seu coração, para orar por você, para terminarmos a palavra, para que o Senhor nos lembre, através do seu Espírito Santo e da sua santa palavra, que a nossa família é família escolhida por Ele, que Ele toma conta das nossas famílias, ainda quando nós falhamos em alguns pontos, que o sim e o amém vem dEle no final das contas, e não vem da força do nosso braço, e que mesmo que nós venhamos a falhar, Ele é um Deus poderoso, para quebrar todo o ciclo de egoísmo, e nos trazer de volta essa doutrina. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra dessa noite, Jesus. Nós não temos para onde ir, porque os outros lugares não têm a palavra de vida eterna, mas o Senhor o tem. Por isso nós pedimos que essa palavra pregada hoje, que é boa, perfeita e agradável, Pai, permaneça em nossos corações e viva em nossa mente,
Que o Teu Espírito Santo nos ajude a vencer o egoísmo dentro da família, Senhor. Pai, grandes são, Deus, as tentações para sermos egoístas, para pensarmos em nós mesmos, ou só nos nossos planos, ou só nos nossos desejos. Por isso nós pedimos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a olhar a família com o amor que o Senhor nos olha, Senhor. Nos ajuda, Pai, diante das tentações e dos problemas, a colocarmos o Senhor em primeiro lugar, a voltarmos a nossa face a Ti, a lembrarmos, Senhor, que a nossa família depende de nós, ó Pai, para que sejamos famílias discipuladoras, Pai. Nos ajuda para que o nosso lar seja o lugar onde nós criaremos e onde nós teremos pessoas fortes, cristãos fortes, para que venha fazer parte da Tua igreja, e que a Tua igreja seja forte, e mostre ao mundo que a família ainda é plano do Senhor, e que a Tua bênção habita sobre a família, Pai. Que a nossa igreja, Pai, possa ser um celeiro, Pai, onde se irradie famílias saudáveis, Senhor. Famílias que escutam a Tua voz, Deus. Não famílias perfeitas como o mundo pensa que é a perfeição, mas que a perfeição da nossa família seja buscar a Tua face sempre que for necessário, Pai. Deus, atinge os lugares onde a nossa imperfeição não chega. Atinge nas vidas dos nossos familiares, de filhos, de primos, de irmãos, Senhor. Nós apresentamos todos aos pés do Senhor, e as nossas vidas também. Cuida de nós, Senhor, que a nossa esperança não esteja no dinheiro, no salário ou no dia do amanhã, mas que a nossa esperança esteja no Deus de Israel, que criou os céus e a terra, Pai. Deus, eu abençoo a todos nessa noite e a todas as nossas famílias, Pai. Apresentamos diante dos pés do Senhor e agradecemos a Ti pela palavra desta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez, boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Pode se sentar por um instante, nós vamos para um momento